Percebi que estava sem som. Desculpa. Estava sem som. Tenho que recomeçar. Vou ser mais rápida. Então, boa tarde a todos. Peço desculpa mais uma vez, estava sem som e não percebi. Eu sou Inês Castro Henriques, trabalho na Câmara Municipal de Lisboa, na área dos estudos e planeamentos da mobilidade e, entre muitas outras tarefas, tenho a tarefa de trabalhar no âmbito da promoção do modo ciclável. A bicicleta em Lisboa começou de uma forma mais ativa por volta de 2007, em que a política da Câmara foi sobretudo ligar os parques e jardins ou a infraestrutura verde através de ciclovias, foi crescendo, o número de bicicletas foram crescendo e alguns por volta de 2014 a Câmara passou a ter uma perspectiva diferente sobre a bicicleta, enquadrando-a como um modo de mobilidade como aos outros e, portanto, passou a desenvolver a rede ciclável de uma forma mais ativa, o que tem vindo a acontecer, sobretudo nos últimos anos, como se pode ver, aliás, em todas as ruas da cidade. Mas queremos muito mais para a cidade e, de facto, Lisboa tem uma visão para a mobilidade e tem uma visão estratégica para a mobilidade e com objetivos e metas muito concretas, nomeadamente que até 2030 haja uma redução substancial do número de veículos automóveis que circulam na cidade e um aumento substancial da utilização dos modos ativos, em particular da bicicleta. E para isso contamos não só com a Câmara, mas com todos, não é? Porque não pode ser a Câmara a fazer tudo sozinha e daí tem surgido esta nossa parceria com várias associações que trabalham no âmbito da promoção do uso da bicicleta, entre as quais a Cicloda, e que de uma forma complementar desenvolvem projetos que para nós são muito importantes e muito gratificantes porque são projetos que nós não conseguimos fazer sozinhos, não é? E que também são feitos pela sociedade civil, que tem toda a vantagem e que são muito importantes. Por isso, para mim, é muito gratificante estar aqui a apresentar este ciclo de webinars, que tem temas tão diferentes como o de hoje, que tem a ver com a bicicleta e as mulheres, mas também com a família, com a logística, com as viagens, com a aventura, com férias, enfim, com tudo o que são as vidas normais das pessoas. E é dessa maneira que a Câmara quer que a bicicleta entre na cidade e continue e que seja promovida.
e por isso deixo um grande agradecimento à Cicloda por esta colaboração e uma palavra de parabéns por todo o trabalho que tem feito e que tem desenvolvido neste âmbito em nome da Câmara. E muito obrigada, e o meu papel acaba aqui. Passo a palavra à Michelle, que vai moderar este primeiro webinar e que vai correr lindamente, certamente. Muito obrigada a todos. Adeus. Boa tarde. Muito obrigada, Inês. Obrigada. Boa tarde a todos que estão a assistir. Boa tarde aos participantes. Bom, o tema de hoje, bicicletas e mulheres. E eu quero trazer um dado da contagem de ciclistas que é feita na cidade de Lisboa. De 2017 para 2020, o número de mulheres que pedalam em Lisboa cresceu 8,6%. Ainda assim, nós somos um quarto das pessoas que usam bicicletas na capital portuguesa. Ainda tem um longo caminho pela frente, considerando que nós somos metade da população. Por isso, é um tema tão pertinente. E hoje nós vamos ter a participação da Mia, que é da Femina, uma ciclooficina que é de e para mulheres, a Ana Regidor, que é do projeto Roda Ventos, a Patrícia Mello e a Júlia Galorini. Sejam todas muito bem-vindas. Bom, quem tiver perguntas, já vi que tem alguns comentários que vocês já deixaram, façam as perguntas e nós vamos ver no final, a gente quer deixar um tempo para as respostas, então vamos ver o tempo que sobra, vamos ver, vamos responder todas que forem possíveis. E para começar, eu vou pedir para todas se apresentarem. Vamos começar com a Mia. Mia, você pode falar sobre a sua relação com a bicicleta e também sobre a ciclofêmina. Olá a todos que estão a assistir neste momento. O meu nome é Maria Canelhas, podem me tratar por Mia. A minha relação com a bicicleta, bom, eu faço a minha vida de bicicleta já há mais de 15 anos. A bicicleta para mim é um meio de transporte, é uma forma de fazer desporto, mas também é um dos momentos onde eu mais tiro prazer na minha vida. Comecei a fazer a vida de bicicleta quando eu vivia em Braga, que é uma cidade plana e bastante tranquila para pedalar. E, entretanto, mudei-me para Lisboa e Lisboa e as suas 7 colinas trouxeram os seus desafios, mas ainda assim mantive a energia para continuar a fazer a vida de bicicleta, por gosto, obviamente, mas também trouxe alguns desafios com subidas e descidas, calçada portuguesa, carris de elétrico, portanto isso tem uma manutenção acrescida na bicicleta, tem um desgaste maior. E eu, por princípio, sempre tive, além de sempre ter tido o interesse pela mecânica da bicicleta, também sempre tive o princípio da autonomia. Portanto, qualquer questão que surja, eu sempre tive gosto em aprender para conseguir reparar eu mesma qualquer problema que surgisse na bicicleta. E isso levou-me, há muitos anos atrás, a encontrar a Ciclooficina dos Anjos, que é uma oficina comunitária, onde eu ia e tinha acesso a ferramentas e também a mais conhecimentos da mecânica da bicicletas. E foi... E com o tempo apercebemos que, de facto, em contexto de oficina há uma grande maioria masculina e, tal como tu estavas a dizer, Michelle, a grande maioria que pedala na cidade de Lisboa, e com certeza isto está de ser representativo em muitos lugares, continua a ser masculina. Portanto, daí nasce o projeto Femina. Félix, com a Inês Sanches e com a Madalena Salema, nós decidimos criar uma oficina comunitária de bicicletas organizada por e dirigida para mulheres. Foi criada há 2 anos atrás, em 2019, com o principal objetivo de criar um espaço amigável para que todas as mulheres consigam aprender mais sobre mecânica de bicicletas, portanto, a reparar as suas próprias bicicletas, como o vídeo demonstrou, para que possam resolver problemas, sujar da bicicleta. Portanto, a Femina surge também
com o objetivo de criar uma plataforma de encorajamento e de capacitação para que haja mais mulheres a pedalar no seu dia-a-dia. Ok, muito obrigada, Mia. Agora vou pedir à Ana que se apresente e fale também sobre o projeto Roda dos Ventos, por favor. Olá, chamo-me Ana Regedor. Portanto, eu e mais algumas pessoas fundámos aqui um coletivo que se chama Roda dos Ventos. Portanto, antes de mais, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Nós criámos este coletivo um pouco por acaso. Foi em 2017, porque eu sempre gostei de andar de bicicleta, desde miúda, que era das minhas brincadeiras preferidas, na rua, de bicicleta. Tinha uma bicicleta de BMX, na altura era assim, digamos, a novidade. Era amarela e vermelha, portanto era uma bicicleta na altura, pronto, bastante moderna. E portanto, sempre gostei muito de andar de bicicleta, mas sempre tive um bocadinho de... achei sempre que os passeios de bicicleta se transformavam um bocado em corridas. Pronto. E eu sempre gostei de andar de bicicleta, de desfrutar o passeio, de ver, de observar, de conversar. Enfim, era sempre um bocadinho, no fundo, um pretexto para estar com os outros. Pronto. E, portanto, foi um bocadinho, inicialmente, a questão da Roda dos Ventos, do projeto, foi um bocado a ideia de não passear à pressa, portanto, andar sem pressas. E, portanto, começou por ser, enfim, organizámos assim alguns passeios, não é? E foi assim que começou. Entretanto, portanto, há uma outra questão e ainda bem que temos aqui, enfim, a Câmara de Lisboa, que está a apostar também nesta questão da mobilidade ativa. Eu sempre tive um bocadinho pronto, nós ouvimos muito a ideia de uma cidade para todos, não é? Isto é relativamente consensual, nós acharmos que a cidade e o espaço público deve estar disponível para todos. Mas para que isso aconteça, portanto, nós dentro das cidades temos vários ritmos, não é? Existem vários ritmos dentro das cidades, desde o ritmo do septuagenário, que se desloca de uma forma mais lenta, o transeunte, a pessoa que vai a passear na rua, um trabalhador que vai a caminho do trabalho e, enfim, acaba por estar com alguma pressa, não é? Portanto, uma criança que brinca na rua e que, portanto, de repente começa a correr. Todos estes ritmos devem coexistir numa cidade quando nós dizemos que a cidade é para todos. No caso da bicicleta, também ela também tem que ter um espaço e tem que ter um respeito pelo seu ritmo comparado com as outras formas de mobilidade, não é? O peão, porque tem um ritmo menos acelerado, em princípio, mas um automóvel que tem um ritmo mais acelerado. E isto é muito difícil, em termos de políticas públicas, compatibilizar todos estes ritmos. E, por vezes, há a necessidade de segregar, não é? Cada um dentro do espaço público, uns na rua, outros no passeio e outros numa ciclovia, por exemplo. Mas há também necessidade, numa cidade, que é possível, também coexistirem no mesmo espaço, e a rua não ser só para automóveis, mas ser para automóveis e para ciclistas. Portanto, há toda uma gestão daquilo que é a política do espaço público que tem que respeitar todos estes ritmos, porque mesmo entre os ciclistas há o ritmo das pessoas que vão passear, há o ciclista que faz treino porque é um ciclista de corrida, mas também há a criança que vai andar de bicicleta e que também provavelmente tem uma forma de andar que também não é a mesma do estafeta, por exemplo. O estafeta é uma pessoa que em princípio vai rapidamente de um sítio para o outro e portanto ele tem outro ritmo, não é? Pronto, portanto eu acho que a questão do ritmo e numa cidade que nós queremos para todos, temos que conseguir compatibilizar os ritmos de todos e não acharmos que vamos todos ter o mesmo ritmo, porque nunca existe isso. Portanto, uma cidade para todos para mim é um bocadinho isto. Pronto. E no fundo, o início deste projeto também teve um bocadinho a ver
com respeitarmos um ritmo que não é bem aquele ritmo das corridas e das pressas, pronto. E, portanto, acho que isso também deve existir. Nós inicialmente fizemos, portanto, nós temos conteúdos nas redes sociais, temos uma página no Instagram, que é o roda.dos.ventos, e no Facebook também temos uma página, e nós inicialmente começámos a publicar conteúdos mais na área da mobilidade ativa, da sustentabilidade, um pouco sobre viagens, sobre cinema relacionado, portanto, a bicicleta na tela. Nós até falámos aqui, temos aqui alguns vídeos, por exemplo, fizemos uma reportagem, um vídeo sobre uma mecânica de bicicletas em Aveiro, que chamava-se Branca, e, portanto, ela era uma pessoa que trabalhava numa oficina na Palhaça, que é um sítio que pertence ao distrito de Aveiro. E, portanto, esta ideia das mulheres e da participação foi-nos sempre, pronto, nós sabemos que provavelmente na mecânica até são menos que os homens, eu penso que sim, mas foi um bocadinho buscar bons exemplos, não é? Daquilo que também as mulheres, enfim, participam em tudo e por que não é? Portanto, acho que... Outra questão, nós também publicámos um excerto de um filme, portanto, chama-se Afghan Cycles, que retrata a história de uma equipa de ciclismo no Afeganistão, de mulheres. Portanto, vocês imaginam, se nós aqui consideramos, enfim, falaram vocês aqui em Lisboa que 25% dos ciclistas são mulheres, não foi? Estou enganada? Não, são 26%, então um quarto. Desculpa? 26%, para ser um pouco mais precisa. Ok, portanto são um quarto, enfim, praticamente um quarto das ciclistas são mulheres. Vocês, pronto, imaginam, no Afeganistão, pronto, as dificuldades que nós aqui sentimos não são comparáveis àquilo que sente uma mulher num país, em Cabul, por exemplo, não é? Pronto, num país como o Afeganistão, o que é que sente? E, portanto, foram miúdas muito corajosas, exemplos de grande coragem, de mulheres que fizeram uma equipa de ciclismo e que pronto, exatamente fizeram disso uma bandeira. Pronto, nós tentamos procurar aquilo que é a participação e as questões de género, porque também consideramos que faz parte, pronto, faz parte daquilo que tem que acontecer numa sociedade justa, equilibrada, inclusiva. É? Pronto. Entretanto, nós neste momento estamos a lançar um podcast que se chama De Ventos em Popa, que vai um bocadinho, enfim, vai um bocadinho, talvez mais além daquilo que era aquilo que os conteúdos que tínhamos feito nas redes sociais, que portanto, um conjunto de entrevistas simples, sem grandes pretensões, que nós fazemos, que nós fazemos a algumas pessoas mais na área do turismo e turismo e lazer, economia circular, sustentabilidade, boas práticas, questões ambientais, enfim, uma série de experiências que nós gostávamos de trazer para a discussão e contribuir para o debate. Portanto, neste momento estamos a lançar o primeiro episódio, que eu penso que o teaser já está publicado. Se pesquisarem De Ventos em Popa teaser no YouTube, poderão encontrar. Sim. Obrigada, Ana, compartilhar e todos esses links. Com certeza tem bastante informação. Bom, vai passar agora para a Patrícia. E, bom, vou dizer que esse mundo é bem pequeno, porque a Patrícia e eu nos conhecemos em um evento que relacionava bicicletas com mulheres, organizado pela Bicicultura. Então, Patrícia, eu vou pedir que você se apresente também, por favor, e fale da sua relação com a bicicleta. Sim, tinha aqui notado, Michelle, que ia dizer isso, exatamente. Já fiz um ano, já fiz um ano. Sim, então, sim, eu sou a Patrícia Melo e um bocadinho como a Mia, já percebi, eu ando de bicicleta no dia-a-dia para fazer tudo há 16 anos. Comecei a fazê-lo, assim, no cotidiano, em 2005, quando mudei para Londres, e em 2013
aí já na Escócia, comecei a fazer foi quando comecei a fazer viagens em cicloturismo, mas curiosamente é uma coisa muito mais recente. E, portanto, esta relação que é mais pessoal não termina aqui, não é? Eu tenho também uma relação, ou pelo menos com uma perspectiva mais profissional, porque eu faço investigação em economia urbana e transportes, não, até hoje, nunca nada relacionado com mobilidade ciclável especificamente, mas é inevitável a interligação com todas as outras áreas de como é que se estrutura uma cidade, como é que as cidades funcionam, o que é que faz com que as cidades sejam não só mais produtivas, mas também uma qualidade de vida muito maior para as pessoas, e aqui a relação entre o sistema de transportes, das acessibilidades que se tem, e a forma como isso se casa com o tipo de cidade que se tem, está muito presente. E eu acho que, na verdade, tive essa primeira perspectiva de uma forma não profissional, ou seja, eu acho que senti a primeira vez isso andando de bicicleta, porque a bicicleta saiu-me a perceber, permitia-me navegar a cidade e interagir com a cidade, com o meio à minha volta, de uma maneira que eu não tinha noção que estava a desenvolver. E isto aconteceu em paralelo com aquilo que eu estava a estudar, não é? Portanto, eu neste momento já não sei muito bem o que é que influencia mais o quê, se a minha experiência pessoal, usando a bicicleta e deslocando-me pela cidade e tendo que negociar as várias coisas, não é? Ou se o contrário, não é? Já não sei qual delas é que influenciou mais. Mas pronto, para além desta relação pessoal, tenho também uma relação com uma perspectiva profissional forte. Também com a mesma data, desde 2005, 2006, ainda para mais. E também, mais recentemente, e aqui vou falar da bicicultura, então eu regressei a Portugal no final de 2017 e em 2019 formou-se oficialmente esta cooperativa que se chama Bicicultura, da qual eu sou também uma cofundadora, e que entre os vários eventos que faz, tinha um ciclo de eventos que se chamava a Sexta da Bicicultura, que era a primeira ou a segunda, já nem me lembro, sexta-feira de cada mês, que tinha com temas sobre cidades e mobilidade sustentável. Na verdade, a bicicleta, embora esteja muito presente, está quase mais presente também simbolicamente, como uma forma de que tipo de cidades em que queremos viver, não é? E, portanto, fizemos vários eventos que não tinham que necessariamente estar relacionados diretamente com a bicicleta. E o último foi precisamente em março de 2020, que era a bicicleta no feminino. E foi então onde nos conhecemos, porque foi um evento só com mulheres que vinham, e tínhamos também a Ana Santos da Faculdade de Motricidade Humana, que estava a falar do projeto dela de andar à volta, e depois dessa apresentação do projeto dela, de tese de doutoramento, as várias mulheres que lá estavam, com filhos, sem filhos, de diferentes idades, umas que já faziam voltas enormes, outras que queriam recomeçar a andar agora que os filhos estavam um pouco mais crescidos. Falámos um pouco da nossa experiência e do que é que queríamos quando saíssemos dali. E, de facto, nesse dia, criámos um grupo no WhatsApp, o Clube das Passeatas, mas que não chegou a ter a oportunidade propriamente de se formar, porque, passado 2 semanas, tivemos o confinamento da pandemia de Covid-19. Covid-19, sim. Então, o que aconteceu foi, penso que só para aí em maio do ano passado, ou junho, fizemos, de facto, algumas voltas, talvez, mas não terão sido mais do que umas 5, talvez, não sei. A Júlia esteve em algumas, mas um grupo sempre muito pequenino, 4, 5 mulheres, mas que ainda assim permitiu, de uma forma até um pouco mais íntima, mais próxima, porque éramos um grupo muito pequeno, desenvolver algumas relações de andar de bicicleta, nomeadamente com algumas mulheres que não andavam tanto. E se calhar, para terminar, vou também só dizer isso, ao longo destes anos todos, eu fui também fazendo de bike buddy informal, tanto na Escócia, em Londres acho que nunca fiz, mas na Escócia fiz, com várias mulheres, e aqui também, em Lisboa, também faço várias vezes voltas, já tenho feito com várias mulheres de uma forma informal. Pode explicar rapidinho o que seria o bike buddy? Sim.
pois não sei como é que se diz em português. Eu nunca fiz parte de nenhum esquema... O Brasil é bike anjo. Sim, se calhar mas é isso, não é? Sim, eu nunca fiz parte de nenhum programa montado e para fazer, não é? Ou seja, com um protocolo a seguir. Não, fazia com colegas de trabalho que tinha, que me diziam, eu gostava de começar a ir de bicicleta, até já tenho, mas tenho o receio habitual, não é? De andar na estrada juntamente com os carros, pelo menos era quase sempre isto. E simplesmente o que eu fazia era, olha, então vimos juntas, vou ter contigo à tua casa e vamos juntas e logo vemos. E curiosamente, em Lisboa acho que nunca fiz isso, fiz mais em modo de lazer, ir com colegas ou amigas que queriam andar mais, não para o trabalho, mas também não sei se foi por ser durante a pandemia e portanto as pessoas não estavam a ir para o trabalho, estavam a trabalhar em casa. Mas sim, no fundo era isso, eu fiz de forma informal, só tentando, no fundo, um bocadinho dar de confiança e também dando algumas dicas, não é? Olha, tens de ter atenção a isto, habitualmente quase sempre não vais tão encostado à direita, portanto há uma série de percepções erradas que as pessoas também têm que nem se apercebem, ou erradas, ou pelo menos que as colocam em perigo. É um jeito de acompanhar as pessoas e ajudar que elas percam o receio de usar a bicicleta na cidade, né? Sim, eu lembro-me sempre na Escócia tinha uma colega de trabalho que eu não tinha noção que isto pudesse acontecer. Eu conto sempre este caso porque eu, de facto, jamais imaginaria que isto podia chegar a este extremo. Ela, quando ouvia sequer o barulho de um carro a aproximar-se, ela fechava os olhos e largava as mãos. Portanto, caía. Ela passava o tempo a cair, literalmente. Ok. A cair, sim. Bom. Ok, Patrícia, muito obrigada. E agora eu queria passar para a Júlia, pedir para a Júlia também se apresentar e contar um pouco da sua relação com a bicicleta. Obrigada, Michelle. Olá a todas. Eu sou Giulia Gallorini, sou italiana, e por isso espero que o meu português pudesse compreender-se. Moro em Portugal há quase 3 anos. Então, na Itália eu sempre ia de bicicleta quando era criança, come todas as crianças, acho, mas moravo numa aldeia, depois fui teenager, mais adulta, moravo numa aldeia e não poderia utilizar a bicicleta diariamente, precisava sempre do carro para ir na escola, na cidade, para todas as coisas da minha vida. Mas durante a universidade passei um semestre na Alemanha e lá fiz a primeira experiência de utilizar a bicicleta como meio de transporte diariamente. E, naturalmente a estrutura da cidade facilitava o utilizzo da bicicleta e também havia uma cultura de respeito para os ciclistas, este ajudou muito. E notei que a qualidade da minha vida melhorou muito. Eu gostava muito mais de deslocar-me na cidade de bicicleta que em comparação a quando utilizava o carro na Itália. Era mais feliz, estava mais em movimento e tive também uma percepção do espaço muito diferente. Fiquei muito triste quando voltei a ir de carro na Itália e sempre cultivei este sonho de voltar a um estilo de vida que poderia permitir-me de utilizar a bicicleta todos os dias. Quando decidi de mudar-me para Lisboa, honestamente, não pensei que o meu sonho poderia tornar-se realidade, porque havia muitas colinhas e calçadas que não pareciam muito amigáveis para ciclistas. Mas bom, no meu primeiro ano aqui, talvez comecei a alugar bicicleta na Baixa e a dar algumas voltas ao longo do Rio. Os primeiros desafios foram ir até o Belém, o Parque das Nações, e já pareceva-me uma grande coisa. E depois subscrevi a Gira e aos outros serviços de bicicleta partilhadas e comecei a explorar outras áreas da cidade, mas a um certo ponto notei que alugar bicicletas estava a custar-me mais que comprar uma bicicleta. Então, eu comprei uma mountain bike para menos de 200 euros e comecei outros desafios, que eram de voltar para casa em Saldanha, depois descer ao longo do Rio,
eu tive que pedalar ao longo da Almirante Reis, pedalar ao longo de estradas com muitos carros, o problema de estacionar a bicicleta no edifício, o problema de segurar a bicicleta com cadeado para esta não ser roubada, todos os problemas logísticos de quando nós temos a nossa bicicleta que não é alugada. Então, há um ano, tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que estavam mais envolvidas na vida ciclística e comecei a dar volta com estas pessoas, amigos e amigas, e fiquei com uma percepção melhor do que significava ter uma bicicleta, de como organizar a minha vida. Eles mostraram-me como chegar em outros sítios da cidade, como organizar-me como alforjes para fazer compras, como arranjar pequenos problemas de rodas ou travões. E começamos a pedalar juntos, a partilhar treinos, conversas e organizar voltas no fim de semana. Também fiz parte da Clube das Passeatas da Patrícia. E no mesmo tempo também descobri muitas iniciativas e organizações em Lisboa que poderiam ajudar-me a conseguir mais conhecimento e autonomia, como a ciclooficina, a ciclofêmina. Ainda não conhecia a Roda dos Ventos. Sim, foi uma grande descoberta, porque pedalar e sentir-se sozinha não é uma boa sensação. Há sempre muitos desafios que, sim, quando temos a oportunidade de aproveitar da consciência dos outros e de conselhos, fica muito mais fácil. Então, eu consegui, num só ano, de desenvolver muita experiência, segurança e confiança. Mas isto foi possível, como eu já disse, pelas pessoas que encontrei. Porque sozinha, provavelmente, isto precisava de 5 anos. Agora, desculpa? Entendo, por favor, continue. Agora estou a falar como uma ciclista principiante, porque sim, eu desenvolvi-me como ciclista em Lisboa. Antes não conhecia o cicloturismo, nada, mas já não sou mais principiante, porque já posso pedalar diariamente 30 quilômetros, faço todas as compras de bicicleta, uma vez para a semana vou treinar em Monsanto, que é muito desafiante. Já não apanho um autocarro ou a metro há muitos meses, não lembro-me, porque posso ir para todo lado de bicicleta, planeio viagem, férias de bicla, posso arranjar problemas técnicos básicos, faço parte de grupos de ciclistas, e também tenho uma bicicleta mais cara e todo o equipamento para fazer cicloturismo. Isto também foi muito legal. grande desenvolvimento. Sim. Bom, obrigada a todos pelas apresentações. Eu queria colocar algumas perguntas e queria ouvir a opinião de vocês. Uma coisa que eu reparei muito nos últimos anos, tem aumentado o número de iniciativas específicas para mulheres, que relacionam bicicleta e mulheres. A Ciclofêmina é um exemplo. Temos também aqui em Portugal Fuga Rosa. No Brasil tem grupos, né? Grupos femininos, como o Pelotão das Minas, tem um site dedicado a ciclismo feminino, que é o Canela, e outros eventos específicos e pontuais. Eu queria saber a opinião de vocês, por que tem havido essa necessidade de eventos específicos para as mulheres? O que vocês acham sobre isso? E qual a importância desses eventos e desses grupos para as mulheres? Alguém quer começar? Não sei, eu posso... Olha, eu acho que a resposta está naquilo que disseram aqui no início, não é? Se são 1/4 de mulheres que utilizam a bicicleta, eu acho que essa é a resposta. É porque se calhar há alguma coisa
não está a chegar, não sei, mas não é? Se calhar não chega da mesma forma, ou com o mesmo impacto, talvez. Mia? A Júlia falou de um conceito bastante importante, que é a confiança. Eu acho que eu já tinha falado há pouco de capacitação, e acho que estas duas questões, a capacitação para a mecânica e a confiança que tu tens de bicicleta em cidade, eu acho que também faz aumentar. Acho que é importante haver ou seja, isto dirigido a mulheres. Acho que tem havido também, se calhar antes a bicicleta enquanto meio de transporte não era tão, não tinha tanta força, não é? Um conceito mais contemporâneo, eu diria, de a pessoa fazer a sua vida de bicicleta. Se calhar antes também havia muito aquela ideia de ciclismo era só um desporto. E, entretanto, as pessoas cada vez mais estão a adotar a bicicleta como meio de transporte em contexto urbano. Eu acho que é preciso que isso se torne confortável e acessível para as mulheres. E isto também passa, da experiência que eu tenho e da visão que eu tenho, também passa muito, não só por criar estruturas e bicicletas confortáveis, mas também que haja um acesso a noções básicas de mecânica que permitam que as mulheres tenham essa autonomia e tenham a confiança que a Julie falou há pouco. Sim. Até Patrícia, quer falar alguma coisa? Não, ia só dizer, eu não sei se tem assim, ou seja, tenho a percepção que também vão surgindo de uma forma geral mais iniciativas também não necessariamente direcionadas só para mulheres, não é? É um bocadinho parte da mesma transição, ou seja, por um lado há mais procura também para aumentar e investir mais na mobilidade ciclável, ritmos diferentes, levando o seu tempo, mas também tem havido mais essa procura e a resposta também acaba, ou seja, a resposta do lado também do que tem sido provisionado em termos de infraestrutura também potencia este ciclo positivo. Isto acontecendo, se calhar o que acontece é que as mulheres, possivelmente, eu não quero generalizar, até porque não sei, teríamos que ter aqui biólogos e psicólogos a dizer o que é que se pode generalizar ou não em termos de estereótipos de género, mas possivelmente as mulheres encontram mais obstáculos, não é? Eu penso que há mesmo alguns estudos que indicam que mesmo a percepção de risco, não é, e de segurança é maior no caso das mulheres. Eu própria sentia isso quando fazia de bike buddy, não é? E a questão da infraestrutura, aí também penso que há estudos e também da observação, tenho também a percepção de que vejo sempre mais mulheres a deslocarem-se quando há infraestrutura segregada, ou seja, segregada, portanto, que as separa fisicamente do tráfego automóvel. Por isso, se calhar, a natureza dos obstáculos faz com que seja um grupo mais difícil, tanto por questões intrínsecas como por elementos externos, faz com que seja um grupo mais difícil, não é? De conseguir mobilizar e ultrapassar esses obstáculos. A questão para deslocamento urbano, então, tem alguns estudos realmente que ligam, né? Quanto mais infraestrutura, mais mulheres pedalando. Sim, acho que aí liga com a tal questão da percepção do risco também. Olha, foi feito um estudo recentemente do Instituto Superior Técnico em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e uma das conclusões foi que onde foi observada uma percentagem maior de mulheres a pedalar era precisamente em zonas, por exemplo, onde havia ciclovias e zonas planas. Sim. Isto para completar o que a Patrícia estava a dizer. Olha, eu queria só dizer uma coisa. Nós também, provavelmente, nas cidades, e em Lisboa em concreto, talvez sejam essas as razões, mas há umas décadas atrás as mulheres operárias eram quem utilizava mais a bicicleta, exatamente porque era um meio de transporte mais democrático, no sentido em que não era preciso ter carta e era mais barato. Portanto, provavelmente as razões, ou seja, enfim, pode haver aqui várias razões, enfim, de acordo com a época e com o contexto, não é? Nas cidades há um contexto que provavelmente, nesse caso das operárias,
seria uma questão mesmo de autonomia. Pronto, era um meio de transporte, provavelmente, que lhes dava autonomia para, enfim, para se deslocarem. Sim, sim. Bom, eu estou vendo que tem alguns comentários que a gente pode deixar para o final, mas são bem pertinentes para essa discussão também. Uma das questões que falam de algumas mulheres se sentirem intimidadas quando é considerar o ciclismo algo muito masculino, de ter se for grupos de ciclismo, às vezes para treino, ou tem a questão do risco também, mas às vezes de se sentir intimidada, de ir a uma bicicletaria e achar que ela não sabe do que está a falar, como eu já ouvi alguns relatos. Vocês acham que também isso pode ser um fator que atrapalha as mulheres a participarem, a pedalarem mais? Então, por isso, os grupos femininos, como uma forma de ter essa companhia, como a própria Júlia falou, pedalar sozinha não tem a mesma graça. Vocês acham que isso faz diferença? Definitivamente. Definitivamente. Eu acho que há uma cultura da condescendência para com a mulher em relação à mecânica da bicicleta, de se assumir que é algo demasiado complicado. Eu acho que isso também muitas vezes cresce connosco, enquanto mulheres, de nós próprias também crescermos. Portanto, eu prefiro não ter que lidar com um problema e prefiro ter alguém a quem ligar ou a quem entregar a minha bicicleta para resolver este problema. Enquanto que muitas vezes aos rapazes é-lhes dito, olha, vem cá, eu vou-te ensinar a parafusar este parafuso. Muitas vezes, no caso das mulheres, eu digo muitas vezes, não vou dizer sempre, é preciso ter cuidado com as generalizações, lá está, mas muitas vezes, no caso das mulheres, olha, dá-me cá a bicicleta que eu conserto isso. E sim, acho que eu já estive em vários ambientes de oficina de bicicletas e, de facto, é diferente a atitude perante um homem que chega para consertar uma bicicleta ou um homem assume-se que ele vai saber como consertá-la e dá-se-lhe as ferramentas para a mão. No caso da mulher, mais facilmente há aquela atitude de, ok, olha, eu arranjo isto por ti. E eu acho que é preciso desconstruir esta ideia. Patrícia? Sim, estava só a pensar que, de certa maneira, não é necessariamente algo tão específico de andar de bicicleta, ou seja, o que tem em comum é o facto de ser algo, pelo menos que agora contemporaneamente está mais associado a algo que é do domínio masculino. Mas lá está, se calhar se formos ver a história do uso da bicicleta, se calhar não foi sempre assim. Se bem que no caso da mecânica possivelmente até foi mais. Mas tu estavas a dizer, Michelle, esta questão de as mulheres terem, de falar no meu caso pessoal, não é? A percepção de que é uma coisa mais de homens, mas eu penso que depende muito do meio, porque tu olhas à tua volta e tu sentes mais ou menos normal, ou sentes mais ou menos integrado um bocadinho em função daquilo que vês à tua volta. E eu nunca senti isso, por exemplo, em Londres, porque a diversidade de ciclistas que tu vês é tal que, na verdade, essa percepção cai, porque não a sentes. É claro que vais sempre encontrar aqueles ciclistas de licra, não é? Que são claramente, ou seja, que não é uma coisa muito inclusiva, não é? Porque tu podes andar de bicicleta, não tens que estar vestido de certa forma especial, não é? Mas eu diria que tem a ver com a diversidade, e nós, como ainda, pelo menos em Lisboa e em Portugal, estamos em uma fase bastante prematura, não é? Ainda muito inicial, não temos ainda muito essa diversidade, mas mesmo em Lisboa, eu acho que já começamos a ver, começamos a ver uma grande diversidade de utilizadores, ao ponto que eu, no dia-a-dia, não sinto essa divisão ou essa ideia de que é uma coisa de homens. No caso da mecânica, eu própria, é uma coisa na qual nunca investi muito. Quando decidi que queria juntar-me à fémina, veio a pandemia, portanto, olha, estamos à espera. Mas sim, não tenho assim muita... Acho que é uma questão de diversidade, é um processo. Com mais diversidade, acho que também se desconstrói um bocadinho essa percepção. Acho que pode ser alguma coisa também pessoal, às vezes, porque falam sobre mulher não deve fazer isso. A questão do machismo mesmo, de alguma coisa de impedir, mas, por exemplo, porque é diferente você usar no deslocamento, você usar a bicicleta só para pedalar, ou de você querer
participar de treino ou fazer uma cicloviagem, por exemplo, acham que também pode ter um pouco de receio nisso, a questão de mulher viajar sozinha, ter segurança, algo assim? Sim, olha, na questão do cicloturismo, por acaso aí eu lembro-me que uma dificuldade que eu sempre sentia era ou fazia com o meu ex-parceiro, ou então, ou seja, ou fazia sozinha, ou seja, não encontrava parceiras para fazer. Isso era uma dificuldade. Mas na verdade, mesmo em Lisboa, até isso, acho que aí também estes grupos que existem têm um papel muito importante, não é? Porque são de facto plataformas que permitem encontrar parceiros, não é? Por exemplo, a Júlia já mencionou alguns casos e de facto, até nisso eu acho que se começam a ver muito mais mulheres a fazerem só viagens em autonomia entre elas e em que têm mesmo que fazer isso, não é? Se parte de uma corrente, temos que resolver como é que vamos pôr esta corrente e temos que lidar com isso e é espetacular, não é? Quando corre bem. Sim, sim. Júlia, você fala um pouco sobre isso de você... você falou de não pedalar sozinha, eu quero voltar nisso. Então, faz diferença para você ter um grupo de mulheres? Você acha que isso é uma forma de incentivar? Sim, segura. Então, posso dizer que a Patrícia foi a minha bike buddy. E depois eu já estou no nível que foi a buddy de outras mulheres. Há já outras mulheres que foram buddy de outras mulheres. Então, o facto de poder partilhar, de poder pedalar juntas é muito importante, mesmo para esta sensação de ocupação do espaço urbano. Porque uma coisa que foi muito importante para mim foi ver a Patrícia e a sua deslocação no espaço na estrada. Quando não há uma ciclovia e temos que partilhar a estrada, ela nunca ficava... Nós, mulheres, provavelmente ficamos sempre preocupadas de não dar problemas aos outros, tendencialmente, não? Temos uma visão mais geral do que acontece em torno. E de bicicleta temos esta tendência de ir muito para o lado e fica mais perigoso, porque é mais fácil que o carro vá fechar este espaço. Então, ter decidir que vou de bicicleta, estou no meio da rua e o carro tem que parar, tem que ir mais lentamente e esperar que a outra rua é livre para surpassar-me. Isto mudou muito a minha experiência de bicicleta e sentir-me confiante e não pensar, sou de bicicleta, os outros estão a ir mais lento para minha culpa. Todas estas questões psicológicas não devem ser, porque sim, porque é isto que nos vai parar e nos deixa deixar ir de bicicleta. Não sei se consegui exprimir. Sim. Sim, e pegando o gancho disso, você falou do posicionamento na cidade, vocês usam bicicleta no dia a dia para se deslocar, menos na pandemia, mas enfim, ainda é um meio de transporte. E o que mudou para vocês na relação com a cidade, quando vocês começaram a usar a bicicleta para se deslocar? Uma grande sensação de liberdade e de mais controle sobre a minha vida e uma extensão do espaço que eu poderia percorrer e uma compressão do tempo que eu precisava para chegar num determinado ponto da cidade. Porque, na realidade, quando conseguimos de encontrar as subidas que são menos rípidas, quando conhecemos a cidade, eu consigo de chegar muito mais rápida que se vou apanhar comboio ou metro. O carro, não sei, nunca utilizei o carro em Lisboa, mas não parece-me muito prático, honestamente. Então, esta sensação de empowerment na cidade, eu sinto-me agora muito confortável na cidade, sinto-me proativa, uma parte ativa da cidade e não estou a subir
o ritmo da cidade, mas estou a controlá-lo. Ok, gostei disso. Definitivamente aumenta a qualidade de vida, no sentido em que a tal liberdade que a Júlia fala, mas também a deslocação entre casa, trabalho, casa, deixa de ser apenas o commuting e passa a ser um passeio. E logo aí aumentas a tua qualidade de vida. Depois, eu acho que também uma pessoa a ser ciclista, acho que está muito mais presente e acho que está muito mais atenta àquilo que é a cidade. Já tem que estar com os sentidos muito despertos, não é? Muito atentos, porque também há um grau de exposição maior, mas também há uma atenção maior e acho que há um contacto, eu sinto que há um contacto maior com a cidade, com o ruído, com os cheiros, com tudo. Eu acho que definitivamente sim, reduz o tempo de deslocação, porque tu tens muito mais agilidade para te mover no trânsito, e acho que é uma qualidade de vida brutal, uma liberdade incrível. Eu vivo perto do trabalho, portanto desloco-me de bicicleta, a pé, uso transportes públicos, faço assim utilizo de uma forma diversa os meios de transporte, mas quer dizer, de bicicleta, eu sobretudo, quando visito cidades gosto de experimentar a versão, isto tem também tudo a ver também com os ritmos com que vemos as coisas. A versão andar a pé numa cidade tem atenção muitos pormenores, mas temos pouca noção de uma certa globalidade. Quando utilizamos a bicicleta, como temos um ritmo, enfim, a velocidade é um bocadinho maior, acabamos por ter uma perspectiva mais global de uma cidade, descurando alguns pormenores, porque depois acabamos por não poder, enfim, aperceber-nos de tantos pormenores. Portanto, eu acho que a bicicleta tem essa vantagem. Nem é o andar a pé, que também é bom, eu também gosto muito de andar a pé, e acho que os peões também têm muitas das suas reivindicações, eu acho que estão muito próximas daquilo que são as reivindicações dos ciclistas, porque aquilo que é a agressividade e a utilização do espaço público de uma forma hegemónica do automóvel e das grandes velocidades também afetam os peões. E eu, há bocado, acabei por não falar, mas a questão da temporização dos semáforos, sente-se que em determinadas zonas da cidade, e isto também quando falamos de uma cidade para todos, também devemos... A temporização dos semáforos, nós sabemos claramente em alguns sítios da cidade que não estão feitas com a prioridade às pessoas. Por exemplo, na Avenida da Liberdade. Eu agora, enfim, não tenho lá passado muitas vezes, mas quando se atravessa uma das passadeiras da Avenida da Liberdade, percebemos que quase não conseguimos chegar ao fim se não nos apressarmos bastante. Portanto, não é uma passadeira feita para todos, não é? Pronto, isto, acho que é importante nós percebermos o que é que nós queremos para a cidade. Para o sítio onde nós vivemos, se queremos uma cidade para todos ou se não é? Ou mais para... Portanto, eu acho que isto devia ser mais equilibrado. Sim. Tem espaço para todo mundo. Sim. Patrícia? Sim, não, é porque eu vou se calhar só acrescentar uma relacionada, porque já disseram as que eu ia dizer, não é? A questão da forma como se interage com a cidade, não é? Tanto do benefício que retiramos, como também ao nos expormos muito àquilo que é bom e mau, também percebemos na pele mesmo o quão frágeis somos em virtude da forma como a cidade está desenhada. E é nesse ponto que eu queria pegar, porque também se relaciona com o que a Ana estava a dizer agora dos semáforos e que na verdade se aplica para qualquer elemento do espaço público, não é? Da cidade, quase. Ou seja, eu penso que quando te deslocas de bicicleta estás menos numa bolha do que num carro. Andar a pé então ainda estás mais exposto, não é? E de certa maneira é uma maneira de estás, como a Júlia dizia, de forma muito mais ativa, em princípio, não é?
no meio em que vives, porque apercebes a forma como é que ele foi desenhado. Aliás, apercebes-te que aquilo não é por acaso, ele não nasceu assim desenhado daquela maneira, está desenhado favorecendo uns modos mais do que outros, depois podes querer perguntar porquê. Há esse elemento que eu acho que é importante, uma democracia, não é? É importante convocar o cidadão e a bicicleta permite fazer isso, convocar mais as pessoas também para essa realidade. E acho que era... o elemento que eu queria dizer era, de certa maneira, também andar de bicicleta relaciona-se com isto de estarmos menos numa bolha, mas também tem a ver, mais uma vez, com o tipo de sociedade menos segregada que nós queremos, não é? Quando te deslocas de bicicleta, em princípio, porque estás muito mais exposto àquilo que te rodeia, também tens muito mais percepção do tipo de cidade e de sociedade em que vives. E isso é importante, não é? Porque no momento em que nós deixamos de ter noção do outro e do quão diferente o outro é de nós, não conseguimos também perceber as diferenças que a sociedade é feita. E até nisso eu acho que a bicicleta é uma forma de ter esse contacto com o outro e a diferença do outro. Isso me faz lembrar de cicloviagem, que a bicicleta sempre chama uma atenção, né? Acaba deixando mais aberto, as pessoas vêm conversar, vêm perguntar, certo? Sim. Sim, apercebes-te mais do que se passa e pode ser espetacular como pode ser duro, não é? Pode ser uma coisa que tu vês e que te custa mesmo ver, mas está ali, tu não tens como evitar ver. Sim, traz uma outra percepção mesmo. Ok, bom, eu tô pensando no tempo, eu queria pedir para vocês dicas para as mulheres que querem começar a pedalar. O que vocês recomendam? Então, uma pessoa que sabe pedalar, ou uma mulher que até não sabe, quais as dicas? Por onde começar? Como foi para vocês? Se vocês comentaram hoje, então o que vocês recomendariam? Olha, uma amiga. Eu vou só dizer uma, porque já mudei de opinião nisto. Acho que diria procura um grupo, porque o resto é mesmo a questão de que procura um grupo e o resto assim, resolve-se. Alguma coisa que se preocupar? Mas vocês acham que falar mais? Alguma outra sugestão? Se uma amiga chega para vocês e fala, eu quero começar a pedalar, além de procurar um grupo, o que pode ser? O que é preciso estar atento? O que é preciso ter atenção para poder usar a bicicleta? Seja no dia a dia, ou seja para fazer uma cicloviagem, ou para quem quer treinar? Acho que depende de tanta coisa, se a pessoa sabe ou não pedalar, se não sabe, há iniciativas específicas, até algumas já foram faladas hoje, para ajudar a pessoa a aprender. Se a pessoa sabe pedalar, mas nunca pedalou em contexto urbano ou numa grande capital, também as dicas são diferentes, não é? Nomeadamente, eu diria para a pessoa primeiro experimentar num espaço onde se sente mais confortável e seja menos confuso, mas também a escolha dos percursos é importante, porque para quem começa a pedalar, muitas vezes a pessoa guia-se pelo trajeto que faria de carro, e eu acho que isso nem sempre é a melhor opção para um ciclista, portanto a questão dos trajetos é importante. E depois eu penso que, como a Patrícia falou, encontrares um grupo que te ajuda é bastante importante para ganhares confiança e para perderes o medo. Sim. Júlia, você levantar a mão? Que você pode? Sim, pela minha experiência de outras pessoas que conheço que começaram a ir de bicicleta não há muito tempo, procurar um grupo, quando possível, aceitar a ajuda de uma amiga que pode vir conosco e fazer um percurso juntas e mostrar praticamente. Esta é a coisa que funciona mais, que é mais efetiva, veramente. Se uma pessoa não tem amigas que já são ciclistas, a melhor coisa então, é procurar um grupo e lá podes conhecer pessoas disponíveis. Nós somos sempre muito felizes de ajudar outras mulheres a começar a pedalar. Estou seguro. Olha, eu queria só dizer uma coisa, Mia, pegando naquilo que tu estás a dizer da reprodução dos itinerários do automóvel. Exatamente, eu acho que
uma das dificuldades é, às vezes, alguma inexperiência tentar reproduzir esse itinerário. Por exemplo, as vias bidirecionais, por exemplo, eu acho muito importante. Eu tenho uma ao pé de casa e faço em contramão e recebo bocas de quase toda a gente porque estou a fazer isso. Aliás, até já me mandaram ir para o passeio. Portanto, porque é de facto o melhor sítio para passar, é uma rua que tem pouco trânsito, não faz sentido, quer dizer, não estou em risco, os outros também não, toda a gente vê bem, quer dizer, não... E há cidades, pronto, sei lá, Paris tem isso e haverá outras que também utilizam essa metodologia, não é? Portanto, é muito importante porque, enfim, não podemos reproduzir os caminhos. E depois há outra coisa que é, nós temos muitos bairros, por exemplo, em Lisboa e mesmo fora de Lisboa, há muitos bairros muito cicláveis, portanto, provavelmente até se pode começar por dar umas voltas no bairro, porque os primeiros passeios, uma pessoa se sentir um bocadinho mais à vontade. Podem nem ser grandes, podem ser assim umas pequenas voltas no bairro. Que há muitos bairros em Lisboa que estão bastante cicláveis nesse ponto de vista das pequenas voltas. Portanto, também pode ser uma maneira de começar a tirar a bicicleta da garagem, não é? E como a Inês estava a dizer muito bem, também começa muito na escolha da bicicleta, não é? Que tipo de percurso é que tu vais fazer e para que é que vais usar a bicicleta, como é que é a geografia do teu bairro. Acho que é importante escolher a bicicleta certa, que facilite e que a pessoa tenha prazer no dia a dia em pegar na bicicleta e usá-la regularmente. Sim, sim. Bom, eu vou passar alguma das perguntas. Eu vi que tem um monte de perguntas, vou dar uma olhada em algumas. Já sei que não vai dar tempo de ver todas, mas queria até que vocês comentassem algumas coisas. A Isabela fez uma pergunta sobre obstáculos ou dificuldades para as mulheres começarem a usar a bicicleta como meio de transporte. Nós acabamos de falar isso, vocês gostariam de acrescentar algo? Acho que... Ok. Quando fala para as amigas... aqui. Quando fala para as amigas... da Joana Pinhal. Quando fala para as amigas para ciclar no seu dia a dia, chegam questões sobre a segurança, os tempos de deslocação, a roupa, higiene. Será que pode ajudar a desmistificar alguns destes pontos? Algo que vocês falam? No deslocamento urbano, por exemplo, para trabalho, eu vejo muitas vezes falar, mas eu vou chegar suada no trabalho. O que vocês recomendam? Algumas dicas, algo desse tipo? Olha, não havendo, como é o caso ainda em muitos locais de trabalho em Portugal, que não há chuveiro, uma solução depende do tempo de deslocação, não é? Porque eu diria que até se tu tivesse tomado banho antes, em boa verdade, se o tempo de deslocação não for muito longo, se calhar não é muito grave. Mas podes levar uma toalhinha, ir à casa de banho e limpar-te só, ou uma muda de roupa. Mas se calhar assim mais estruturalmente, o que também era importante fazer, não é? E não sei se a Câmara também, através do Pacto da Mobilidade, no qual várias empresas, ao qual várias empresas aderiram, não sei se está previsto também, entre as várias medidas de promoção da mobilidade ciclável, nomeadamente, fazer com que os locais de trabalho estejam mais capacitados, por exemplo, tendo chuveiro. Por exemplo, na Escócia, quando as empresas podiam pedir uma espécie de assessoria para a mobilidade, e uma das coisas que era vista também era que condições aqui há para quem vem de bicicleta. Podem mudar de roupa, podem tomar banho, não é só para quem anda de bicicleta, não é? Quem ia correr também. Por isso, há a estratégia individual de mitigar o facto de não existir infraestrutura no meu local de trabalho que me permita chegar lá e tomar um duche rápido, mas não havendo essa opção, sim, levar uma toalhinha. Agora depende do tempo de deslocação, não é? Se for uma deslocação muito longa, se calhar isso não serve. Sim. Ok, vamos seguir. Alguém mais alguma coisa? Ou eu posso seguir com as próximas perguntas? Ok. Bom, da Maria Miguel Galhardo.
A organização da logística familiar, levar filhos à escola, ir às compras, pode impedir as mulheres de fazer da bicicleta seu meio de transporte? Vocês acham que muitas mulheres deixam de usar a bicicleta porque acabam tendo essas responsabilidades? Olha, eu posso falar sobre esse assunto. Mais uma vez, também depende daquilo que é a organização. Enfim, eu acho que apesar de tudo, ainda é preciso, em Lisboa, ainda é preciso haver uma certa mobilização para isso ser possível. O meu filho mais novo, por exemplo, vai de bicicleta muitas vezes para a escola, às vezes não vai, mas às vezes vai a pé, enfim, mas às vezes vai de bicicleta e começou a pedalar muito cedo, mas lá está, porque o bairro também é ele próprio, enfim, é dentro de um bairro que é bastante ciclável e, portanto, nós sentimos relativamente à vontade para ele poder andar de bicicleta, mas eu penso que quando as deslocações, sei lá, se eu tivesse que ir para o Restelo, por exemplo, talvez já não fosse de bicicleta com o miúdo. Ou seja, às vezes, provavelmente também não é muito fácil quando, enfim, dependendo dos sítios, mas eu francamente agora até vejo muitas pessoas com crianças a andar de bicicleta, até a passear ao fim de semana. Vê-se muito. Agora com a história da pandemia, começou a ver-se bastante. Gente com filhos nas ciclovias, ali na Avenida da República, portanto, naquela zona vê-se bastante. Portanto, eu acho que até, se calhar, está-se um bocadinho a avançar nesse sentido. Talvez a pandemia tenha, com menos carros, tenha feito com que as pessoas se sentissem mais confiança para levar com as crianças. Isso pode depois se refletir quando a situação voltar ao que era antes. Vocês acreditam sim, nisso? já se vê bastante. Já se vê um bocadinho mais. Não se vê bastante, mas vê-se um bocadinho mais. Só ver as perguntas aqui, que são também para não ficar tão cansativo. Tem a Falzoni falando que, Renata Falzoni, que aqui em São Paulo, a violência no trânsito e o assédio são os principais argumentos das mulheres por não pedalar. Vocês têm essa sensação aqui em Lisboa? Não ouvi, Michelle, podes repetir. Aqui. A Falzoni falou, aqui em São Paulo, a violência no trânsito e o assédio são os principais argumentos das mulheres por não pedalar. Vocês acham que também aqui em Lisboa isso pode ser um desincentivo? Não. Não. Não sei se isso está diretamente relacionado com o facto de ser mulher ou homem. Ou seja, acho que há uma grande aprendizagem que ainda falta haver por parte dos automobilistas em relação ao ciclista, mas não acho que haja uma violência especificamente direcionada para as mulheres por serem mulheres de bicicleta na estrada. Também não sinto. Sim. Interessante essa comparação entre as cidades. Ok. Estou pelo horário que vou começar a encerrar. Eu queria que vocês deixassem algum contato. A Ana falou no começo da página do Instagram, do Facebook, e para quem quiser entrar em contato com vocês, fiquem à vontade. Querem deixar alguma rede social, alguma coisa se as pessoas quiserem conversar ou falar sobre os projetos? Olha, eu penso que nós da bicicultura poderemos em breve, se calhar, começar as sextas novamente. E por isso, talvez só para quem não conhecer a bicicultura, bicicultura.org. Só isso. Bom, eu disse no início, mas posso voltar a repetir. Roda dos Ventos, estamos no Instagram e estamos a iniciar agora um podcast que se chama De Ventos em Popa, que podem pesquisar no YouTube, De Ventos em Popa teaser, e chegam lá. Também está no perfil do Instagram. Na Fémina também temos página de Facebook e de Instagram.
como nós fazíamos as nossas sessões em espaço público, a pandemia veio por causa da pandemia tivemos que cancelar, mas agora com o desconfinamento vamos nos organizar para voltar a ter as nossas sessões, portanto estejam atentos, nós publicamos sempre nas nossas redes sociais, portanto fica aqui o convite a todos que quiserem juntar na próxima sessão, que esperemos que seja para breve. É só chegar? Sim. Ok. Obrigada, Mia. Júlia? Tem que ter uma bicicleta para arranjar. Podem simplesmente vir pelo convívio. Podem ter uma bicicleta para arranjar e não saber arranjar e querer aprender. Podem saber até arranjar, mas simplesmente precisarem de ferramentas, e podem vir sem bicicleta e simplesmente convir. Fica o convite para todas. Ok. Bom, eu sou uma privada, não faço parte das associações, mas como privada, então só estou no Facebook com meu nome da família, só isto. Se alguém precisa de um buddy, estou disponível. Sim. Muito obrigada. Bom, agradeço a todo mundo que participou, as 4 pela contribuição, e agradeço a todo mundo que assistiu, que deixou comentários. E quero falar dos próximos para que não percam. Vai ser a cada 15 dias, os próximos webinars, ainda sempre com tema bicicleta e algum outro assunto. Então vai ter logística, família, reutilização, férias e aventura. Muito obrigada a todo mundo e até o próximo. Obrigada. Obrigada.